Olá, aqui é Paulo César, mais um café com hipnose, mais um café estoico especial para você. Hoje nós vamos falar algo que atrapalha muita gente, né? Ontem eu estava dando a live de Tufte e, sabe, eu falei, a live era sobre a ilusão da ação, mas eu falei uma coisa na live. E na hora que eu falei, eu disse, eu nunca falei isso, nunca deixei isso tão claro em público, né? Que a live é fechada pro grupo. E eu nunca falei isso tão claro em público. E eu preciso deixar isso claro, porque, sabe, eu recebo tantas mensagens, eu não consigo co-criar não funciona para mim. E provavelmente é por causa de uma dessas duas coisas que não estão acontecendo, ok? Vamos em frente, né? Antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Forte, enche a boca d'água, sem açúcar e delicioso, como a nossa vida deve ser. Já deu like, já fez sua inscrição, já clicou no sininho? Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa aceitar e não rejeitar. Aquilo que você quer co-criar, você precisa aceitar e não rejeitar. Aí a pessoa diz assim, mas eu aceito 500 mil reais. Aceita? Deixa eu lhe contar uma historinha de um livro, né? Está dentro de um livro, né? O nome desse livro é Monstros e Varinhas de Condão, Hipnose Não Existe. É um nome longo. Monstros e Varinhas de Condão, Hipnose Não Existe. É o nome do livro. Estou repetindo porque depois vai ter aqui embaixo muita gente. Diga de novo o nome do livro. Monstros e Varinhas de Condão, Hipnose Não Existe. É um clássico muito bom. Vamos lá. O que é que acontece? Nesse livro, o autor conta a história de um cara, né? E esse cara era inteligentíssimo. Esse cara era extremamente capaz. Aí ele entrou na faculdade, sabe, era um dos melhores alunos, sabe? Era o melhor aluno da turma dele. Os professores todos acreditavam nele e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele se auto-sabota e acaba sendo expulso da faculdade. Aí saiu da faculdade e ele arrumou um emprego. Entrou por baixo. Aí começou a subir rápido, né? Porque ele era bom, o cara era bom, o cara, sabe? Aí começou a subir. Daqui a pouco ele pega uma briga com o chefe, se auto-sabota, não sei o que, perde o emprego. E tudo na vida dele era assim, sabe? As coisas começavam a dar certo e acontecia alguma coisa. Quando começava a dar certo, acontecia alguma coisa. Aí ele foi procurar ajuda. E o que é que ele descobriu? Ele descobriu que, sabe, numa regressão, ele descobriu que a mãe dele dava surras nele. Ele era um garoto muito inteligente quando ele era pequenininho. E, né, algumas vezes ele corrigiu o pai. O pai não tinha muito estudo, a mãe não tinha muito estudo. E ele foi corrigir o pai. E toda vez que ele ia corrigir o pai, a mãe dele pegava ele, pegava uma vara e dava uma surra nele, mas uma surra, né? Espancava o garoto. E ela ficava repetindo: você nunca vai ser mais do que seu pai, você nunca vai ser mais do que seu pai. Enquanto ela espancava o garoto, ela ficava repetindo isso: você nunca vai ser mais do que seu pai. Aí o que é que acontecia? Né? Ele ia se formar e o pai não era formado. Então ele se auto-sabotou. Porque inconscientemente ele ficou gravado aquilo, que ele não podia ser mais que o pai dele. Se o pai dele não era formado, ele não podia ser. Quando ele arrumava um emprego, sabe, tudo certo, beleza. Quando ele ia receber uma promoção que ia ganhar mais do que o pai dele ganhava, né? Ele não podia ganhar mais do que o pai. Inconscientemente ele não podia ganhar mais do que o pai. Então o que é que acontece? Sabe, você diz que você quer uma coisa, mas você sabe, todo o seu inconsciente não quer, não aceita aquilo. Qual é a solução para isso? Solte, apague, limpe. Solte, apague, limpe. Aí você vai dizer para mim, mas Paulo César, eu não preciso fazer uma regressão? Não,
Não. Existe até hipnoterapeutas que dizem que regressão é só criar mais memória falsa, sabe? Você não sabe, esse cara, por exemplo, ele foi procurar um terapeuta porque ele sabia qual era o problema. Qual era o problema? Ele se auto-sabotava. Toda vez que as coisas iam dar certo, ele se auto-sabotava, né? Então, use o sal, solte, apague e limpe. Pense no problema. Não reprima, não resista, não se identifique, se coloque entre as duas telas. Traga para cima, né? Dê boas-vindas, diga sim, né? Solte, deixe que isso saia, dê permissão, diga para você, né? Diga para essa sensação, diga para essa emoção, para o que quer que você esteja pensando, sentindo, né? Diga, eu te dou permissão para sair, né? Ou então você usa Ho'oponopono, né? Pense na situação, veja a situação, veja o que você está sentindo, diga eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado, né? Apague essa programação. Então limpe com a EFT, né? Embora toda vez que eu quero cocriar nada dá certo para mim, eu me amo e me aceito profundamente e completamente, né? Embora toda vez que eu quero cocriar nada funciona para mim, eu me amo e me aceito profundamente e completamente, né? Embora toda vez que eu quero cocriar qualquer coisa, nada funciona para mim, eu só cocrio o que eu não quero. Eu me amo e me aceito profundamente e completamente, né? Eu não consigo cocriar, não funciona para mim. A lei da atração para mim é de cabeça para baixo, né? Nada funciona para mim, nada dá certo para mim, né? Use, sabe, você tem as ferramentas. Não é pensando no problema que você vai solucionar o problema. Foi assim que você criou o problema. Einstein já dizia: você não resolve o problema no mesmo nível que você criou. É um problema energético, né? Solte, apague ou limpe, né? Entendeu? Você precisa aceitar e não é você, é o resto de você que precisa aceitar. Você está 10%, seu lobo frontal 10% empurrando para frente e os 90% do seu inconsciente está empurrando para trás, né? A gente tinha uma coisa que a gente dizia quando era pequenininho, era assim, cavando com as mãos e enterrando com os pés, né? Você está ali cavando e com os pés você está jogando a areia para dentro, né? Entendeu? Beleza. A segunda coisa, precisa fazer parte da sua realidade. Se não faz parte da sua realidade, se aquilo não se encaixa dentro do que é plausível para você, você não vai cocriar, né? Muitas pessoas dizem assim: eu quero cocriar 500 mil reais, eu quero cocriar 1 milhão de reais, eu quero 500 mil reais, eu quero, né? Eu vejo muitos comentários abaixo de alguns vídeos meus dizendo: eu quero cocriar 100 mil reais, sabe? A maioria das pessoas não tem ideia do que é 100 mil reais. A maioria das pessoas não tem ideia do que é 500 mil reais. A maioria das pessoas não tem ideia do que é 1 milhão de reais. A maioria das pessoas não imagina o que é viver com 1 milhão de reais, né? Por isso que as pessoas ganham na Mega Sena e fazem merda, porque, sabe, elas não... internamente elas querem se livrar daquele dinheiro. Não faz parte da realidade delas, né? E eu dei um exemplo ontem que é bem interessante, sabe? Eu acho que mostra bem isso. É o seguinte: eu quero cocriar a Mega Sena, né? A Mega Sena vai sair hoje, eu quero cocriar a Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena e eu quero a Mega Sena. Ok? Aí eu vou lá e jogo e eu vou ganhar. Mentalizo, visualizo, né? Boto no meu quadro de visões e, né, solto, apago e limpo, né? Beleza. Aí o que é que acontece? Se você soltar, apagar e limpar mesmo, né? Funciona. Mas aí o que é que acontece?
Me diga se não é assim, certo? Você vai lá à noite e você olha os números que você apostou e os números que saíram e batem, né? Você vai entrar no estado de frenesi. E provavelmente você vai dizer algo do tipo: eu não acredito, eu não acredito, eu ganhei, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. É ou não é? É ou não é? Né? Você vai dizer para as pessoas: ai, eu nem acredito, eu ganhei na Mega Sena, eu nem acredito, eu visualizei e né? Eu mentalizei, não sei o quê, e eu ganhei na Mega Sena, eu nem acredito, eu nem acredito. É ou não é? Esse nem acredito não seria mais ou menos isso? Você não ficaria embasbacado ou embasbacada, né? Porque assim, ai meu Deus, ai, funcionou, né? Você nem acreditava que ia funcionar e funcionou, né? Você está entendendo? Você nem acreditava. Agora, vamos ver o outro lado, ok? Se você, à noite, você mentalizou, você fez tudo, botou lá no seu quadro de visões, visualizou, né? Pediu para o universo, aí você vai lá, pega seus numerozinhos, pega lá seus numerozinhos, aí você vai lá olhar e não ganhei, não foi dessa vez. Eu já sabia, né? Eu sabia que não ia dar certo. Por mais que você estava dizendo assim, eu sei que eu vou ganhar, eu sei que eu vou ganhar, eu sei que eu vou ganhar, eu sei que eu vou ganhar. Mas aí, né, na hora que você não ganha, não é o oposto, tá entendendo? Se você ganhar, você vai ficar, né? Ai, meu Deus. Aí, alguém vai ter que chegar perto de você e vai dizer, meu filho, respire. Não esqueça de respirar, não. Né? Porque você vai ficar até sem ar. Mas se você perder, se você não ganhar, você vai entrar numa depressão, porque você, no fundo, você já esperava não ganhar. O normal dentro de você é não ganhar. Porque ganhar não faz parte da sua realidade. Aquilo funcionar não faz, não, sabe? Você já espera não ganhar. Por mais que você diga, eu sei que eu vou ganhar, né? Internamente você ficaria chocado se você ganhasse, e se você não ganhar é mais ou menos esperado. Você já está preparado ou preparada para fazer o quê, né? Eu fiz minha parte, né? Você está entendendo? Então são essas duas coisas. Primeiro, você precisa aceitar. Esse rapaz do exemplo que eu dei no início, ele não aceitava ganhar mais. Internamente, ele não aceitava ganhar mais que o pai. Ele não aceitava ser mais do que o pai em nada, né? E os pais deveriam ser justamente o contrário. Eu quero que minhas filhas me superem. Tem um ditado oriental que diz assim: mal discípulo aquele que não supera o seu mestre, né? Então, primeira coisa é, você precisa aceitar internamente. Segunda coisa é que precisa fazer parte da sua realidade. Você vive dizendo, eu não ganho nem bingo, aí você quer ganhar na Mega Sena, né? Eu não tenho sorte para nada, mas eu vou ganhar na Mega Sena. Aham. Tá entendendo? Sabe, a solução para essas duas coisas é soltar, apagar e limpar, ok? Mas, tem mais. A solução para essa segunda coisa, você quer 1 milhão, né? Você não ganha nem 10 mil. Se você não ganha nem 10 mil, ganhe 10 mil. Se você já ganha 10 mil, queira 20, queira 50, depois 80, depois 100, depois 150, depois 200. Coloque metas que estão mais próximas da sua realidade. A maioria das pessoas não sabem o que é ser bilionário. Eu não sei o que é ser bilionário. Não sei o que é ser bilionário.
sabe? Eu não tenho noção do que é 1 bilhão. Eu não tenho. Ah, mas você não sabe o que é 1 bilhão? É só um com quantos zeros? O 9, né? Depois eu conto, né? A maioria das pessoas não tem noção. Você sabe como sua vida mudaria se você fosse bilionário, né? Será que é algo que você nem quer? Será que não é mais confortável ser milionário? Né? Porque se você é milionário, você pode andar incógnito, né? Eu me lembro, eu tinha 15, 16 anos e eu trabalhava num banco e eu me choquei porque tinha um senhorzinho que toda semana ele estava lá no banco, ele esperava na fila, entrava no caixa, né, ia pro caixa e tal, tal. E ele, uma vez né, o banco antigamente era bem diferente, tinha aquelas, né, folha corrida com as contas e os, né? Aí eu fui olhar o saldo médio dele, porque ele pediu eu preparava os talões de cheque, aí ele pediu um talão de cheque e a gente tinha que ver o saldo médio do cliente. E quando você via o saldo médio do cliente, você também via quanto aquela pessoa tinha na conta. E ele tinha mais de 1 milhão na conta dele, né? Quando eu olhei aquilo, eu nunca tinha visto uma conta com 1 milhão, sabe? Aquilo, para mim, era. E eu olhava para ele, a partir daquele dia eu ficava olhando para ele. E ele entrava no banco como qualquer um. Ele saía do banco como qualquer um. Ele se vestia como qualquer um. Falava com todo mundo como qualquer um. Sabe? Você não diria nunca que aquele ser humanozinho tinha 1 milhão na conta dele, né? E naquela época 1 milhão era 1 milhão, né? Hoje em dia, isso faz o quê? Faz 35 anos, em torno de 35 anos atrás, né? Naquela época 1 milhão era 1 milhão. Hoje em dia 1 milhão, você não compra nenhum apartamento bom, né? Eu tô falando bom. Você compra um apartamento bom, mas bom, o apartamento, aquele apartamento, não. Qualquer apartamentozinho melhor é em torno de 1 milhão para cima. Naquela época, 1 milhão era 1 milhão. Naquela época, 1 milhão, eu acho que hoje era em torno de 5 milhões a 10 milhões, né? As coisas eram bem mais baratas naquela época, né? E é interessante isso, né? Será que você quer isso? Então, dê passos. Quanto você ganha por mês? Quanto é que você faz por mês? 5 mil? Né? Cocrie 10. Cocrie uma vida onde você produz 10. Você ganha 10? Cocrie 20. Você cocria 20? Você ganha 20? Cocrie 50. Dê passos. Ah, você vai parar nos 50? Não. Porque 50, se você ganha 20 mil, 50 mil, você consegue se imaginar com 50 mil. Mas se você ganha 3 mil por mês, você não consegue se imaginar, não faz parte da sua realidade. Mas se você quer, meta bronca, solte, apague e limpe. Mas é bem mais fácil você ir soltando, apagando e limpando passo a passo. A mesma dificuldade que você tem para cocriar R$ 1 é a mesma dificuldade para cocriar R$ 1 milhão. É a mesma. Cocriar R$ 1 e cocriar R$ 1 milhão é a mesma coisa. Só tem um problema. A sua mente não sabe disso. A sua mente, o seu inconsciente, acha que é 1 milhão de vezes mais difícil de cocriar R$ 1 milhão do que cocriar R$ 1. Enquanto a sua mente acreditar nisso, essa é a sua realidade. Só repetir as duas coisas.
Para cocriar, você precisa aceitar integralmente aquilo que você quer cocriar. Não adianta se você, aqui pequenininho, você aceita e o resto rejeita. Por nossas crenças limitantes. A segunda coisa, tem que fazer sentido. Né? Tem que fazer parte da sua realidade. Tem que ser possível. Né? Eu quero voar, mas eu sei que voar é impossível. Né? Eu quero R$1 milhão, mas eu sei que eu nunca vou ter R$1 milhão. Né? Internamente eu sei que eu nunca vou ter R$1 milhão. Solte, apague e limpe. Ou dê passinhos. Se você constantemente vai cocriando coisas pequenas, a sua mente começa a pensar assim: rapaz, se eu cocrio R$1, R$5, R$10, R$50, será que eu consigo cocriar R$10 mil? Um grande beijo para você. Deus te abençoe.